Estamos chegando para você que acompanha aqui chicopiraju.blogspot.com.br, uma quarta-feira emocionante para os torcedores do Vasco, eletrizante e com título para os torcedores do Grêmio, preocupante para os torcedores do São Paulo e tranquila para os torcedores do Fluminense e do Flamengo, que começaram sua campanha aí na Taça Rio. Para os torcedores do Furacão teve susto e muitos gols e muitos jogos, muito mais resultados aí pela Copa do Brasil, Campeonato Paulista da 2-3. Você fica sabendo de tudo a partir de agora aí dentro aqui do nosso chicopiraju.blogspot.com.br. Esta quarta-feira que coroa o Grêmio como o campeão da Recopa, mais um título para Renato Gaúcho, mais um título que sai aí não das mãos, mas da coxa do Marcelo Groi, que defendeu o último pênalti. O Grêmio dominou boa parte do jogo, mereceu a vitória no tempo normal, não conseguiu fazer, tomou até alguns sustos, mesmo jogando com um a mais de novo. Boa parte do jogo não conseguiu passar pela forte retranca e pelas boas defesas do goleiro Campanha e fica com o título para a alegria de todo torcedor gremista que agora, passando a festa do título, vai brigar contra o rebaixamento no Campeonato Gaúcho, sonhando com uma provável classificação à próxima fase da competição. Esta quarta-feira também teve aí o Vasco, hein? Tinha uma vantagem, poderia perder por 3 gols de diferença, e não é que perdeu de 4 e a decisão foi para os pênaltis. E nos pênaltis não queria vencer também, porque a equipe do Roger Wilstermann perdeu 2, e não é que o Vasco também conseguiu perder 2 cobranças dentro das 5, e daí o goleiro Martins Silva foi fantástico, né? Ele foi o grande herói da classificação vascaína à próxima fase aí. Agora sim, na fase de grupos da Libertadores da América, mas foi por pouco, por muito pouco, que a altitude da Bolívia não tirou o Vasco da fase de grupos da Libertadores da América. Tivemos também o Nacional do Uruguai passando pelo Banfield da Argentina, jogo que teve 2 expulsões, e a equipe do Nacional está na próxima fase. Pelo Campeonato Carioca, vitória do Fluminense 4-0 sobre o Bangu, e o Flamengo goleou também o Madureira por 4-0. Campeonato Paulista, o São Paulo, hein, perdeu para o Ituano por 2-1. O Ituano é do grupo do Corinthians ali, e nós tivemos essa vitória do Ituano 2-1. São Paulo perdeu um pênalti aos 50 do segundo tempo com o Cueva, poderia pelo menos ter empatado. Mais uma vez mostrou sérios problemas defensivos a equipe do São Paulo. Grupo A, os 2 primeiros, Corinthians e Ituano. Grupo B, o São Paulo, mesmo com a derrota, segue na liderança, mas a Ponte Preta tem o mesmo número de pontos. O Santo André, 2 pontos atrás do Tricolor, e o São Caetano, 3. É o grupo mais embolado até aqui do Paulistão. No grupo C, Palmeiras e São Bento lideram. Palmeiras já classificadíssimo à próxima fase. Tem clássico Corinthians e Palmeiras no final de semana, jogo na Arena Corinthians em Itaquera. O segundo colocado do grupo do Verdão é a equipe do São Bento. No grupo D, Santos e Botafogo são os líderes. Lembrando mais uma vez que a equipe do Mirassol e do Linense seguem na zona do rebaixamento do Paulistão 2018. Paulistão que tem aí Borja, também o Bruno Moraes, os artilheiros com 5 gols cada um até aqui. Copa do Brasil, Atlético Paranaense 5, Tubarão 4. E foi no finalzinho o gol do Atlético Paranaense. Sofrimento até o final para o torcedor do Furacão classificado. O Londrina perdeu em casa para o Ceará por 2-1, está eliminado. O Vozão avança. O Inter de Porto Alegre tomou um gol logo no início ali do Remo, conseguiu a virada e a classificação. O Bragantino eliminou o Altos jogando em casa, venceu por 1-0. O Cianorte, fazendo uma excelente campanha, eliminou agora o Criciúma lá em Santa Catarina nos pênaltis, mesmo com um jogador expulso. O Figueirense avançou, bateu o Oeste de Itápolis por 2-1. Nos pênaltis, o Goiás eliminou o Boa Esporte. A equipe do Cuiabá, de virada, venceu o Aparecidense e avançou à próxima fase. O Atlético Mineiro não tomou conhecimento do Botafogo da Paraíba, goleou por 4-0 e avançou. E a Ponte Preta, placar magro, 1-0 sobre a Inter de Limeira, duelo paulista nesta fase da Copa do Brasil, e a Ponte Preta avançou.
Jogo atrasado do Campeonato Espanhol, Real Madrid teve gol do Casimiro e assistência dele, vitória por 3-1 do Real sobre o Leganés. Na Liga dos Campeões, nós tivemos aí Sevilha e Manchester empatando em 0-0, o jogo de ida. No final ali, o pessoal ficou contente com 0-0, não queria nem mais atacar. Já o Shakhtar venceu a equipe da Roma pelo placar de 2-1. Neste jogo, muitos brasileiros, são 7 que defendem as cores do Shakhtar, e o Fred fez um dos gols. Facundo Ferreira fez o outro do Shakhtar, foi de virada. O Ander havia feito o primeiro gol da equipe da Roma neste duelo que ocorreu no dia de hoje. Também tivemos aí muitos jogos pela Liga dos Campeões da CONCACAF, a vitória do Toronto, 2-0 sobre o Colorado, o América bateu 5-1 o Saprissa fora de casa, o Tauro ganhou do Dallas pelo placar de 1-0. Jogando agora, Motagua e Tijuana vão empatando em 0-0. Pela Sul-Americana, o Lanús, que fez aquela final já da Sul-Americana contra a Ponte Preta, foi campeão. O Lanús bateu o Sporting Cristal do Peru pelo placar de 4-2. Parabenizar mais uma vez o Grêmio, campeão da Recopa Sul-Americana, bateu o Independiente na decisão. Jogo decidido apenas nos pênaltis, 0-0 no tempo normal. Também tivemos aí muitos jogos pela Liga dos Campeões da Ásia. O Kashima ganhou do Suwon pelo placar de 2-1, lá do outro lado do mundo, né? Teve pênalti perdido nesse jogo aí. E o Cristóvão fez o único gol brasileiro neste jogo. Ele joga na equipe do Suwon da Coreia. Tivemos também aí o empate entre Cerezo Osaka e Guangzhou Evergrande. O jogo terminou 0-0. O Buriram jogou contra a equipe do Jeju e perdeu pelo placar de 2-0. Teve gol brasileiro aí do Magno Cruz de pênalti. Neste duelo ele joga no Jeju da Coreia. E o Xangai Shenhua ficou no empate com o Sydney pelo placar de 2-2 neste jogo aí. Nós tivemos os gols do Martins, do Guarim, do Wilkshire e do Brodsky, os 4 gols do jogo entre o empate entre o Xangai e a equipe do Sydney. O jogo terminou empatado em 2-2. Campeonato Baiano, Fluminense de Feira 0, Bahia 2. O Vitória ganhou do Jacuipense pelo placar aí de 1-0. Gol do Pedro Botelho neste duelo aí. Também tivemos, vale aqui o destaque, Campeonato Brasiliense, Ceilândia 4, Paranauá 1, Brasiliense 1, Bolamense 0, Paracatu e Lusiana ficaram no empate em 1-1 no Campeonato Gaúcho, Novo Hamburgo e Cruzeiro empataram em 0-0. No Pernambucano, vitória do Acadêmica sobre o Central 1-0, Belo Jardim e Sport ficaram no empate em 0-0. No Campeonato Potiguar, Açu e Potiguar 1-1, o ABC com 1 a menos ganhou do Santa Cruz de Natal por 1-0. No Sul Mato Grossense, o Operário esteve envolvido naquela confusão aí no final de semana, já mandou embora inclusive o jogador Jefferson Reis, que espancou o Gandula, perdeu para o Costa Rica por 3-2, né? Segunda derrota consecutiva do Operário, também depois de toda aquela confusão. Copa do Nordeste, Ferroviário e Globo 0-0, CSA e Salgueiro 1-1. Muitos empates, equilíbrio muito grande aí na Copa do Nordeste, a famosa Lampions League. Temos aqui também informações, trazer os destaques que a equipe do CSKA Moscou avançou à próxima fase da Liga Europa. Muitos jogos serão disputados, daqui a pouquinho eu trago a agenda. CSKA Moscou eliminou a equipe do Kvirna Zvezda, ganhou pelo placar de 1-0. Foi o placar final aí deste duelo, isto pela Liga Europa. Também tivemos, aqui vale trazer as informações, né, os destaques para você que acompanha chicopiraju.blogspot.com.br. Seleção de Luxemburgo ganhou um amistoso hoje pelo placar aí de 3-1. Também temos aqui os destaques, um jogo que havia sido adiado, virtude de problemas climáticos lá em Portugal. A equipe do Estoril estava ganhando do Porto pelo placar de 1-0, tomou a virada e o jogo terminou 3-1 para a equipe do Porto. Os gols dois do Tiquinho e um do Alex Telles, a virada do Porto. O Estoril havia marcado com Eduardo. O jogo foi encerrado apenas no dia de hoje, tá bom? Temos aqui também informações, né? Trazer os destaques já. Falei aí da vitória do Real Madrid. O Barcelona segue líder disparado por lá. A equipe do Real Madrid é apenas o terceiro colocado, 14 pontos atrás da equipe do Barcelona. Acho que a coisa está decidido lá dos lados espanhóis. No placar de hoje também, né? Vale aqui trazer as informações.
Lembrando que o jogo do Vitória, final de semana, o Clássico Bavi não terminou porque o Vitória abandonou o jogo. E hoje o jogo entre Jacuipense e Vitória também não terminou. Vitória vencia por 1-0, mas o jogo foi parado aos 14 do segundo tempo. Muitas quedas de energia, não foi possível continuar o jogo por lá. Nós tivemos Campeonato Paulista da Série A1. Nós tivemos, aí vale aqui o destaque, a equipe do São Paulo perdeu para o Ituano por 2-1. Campeonato Paulista da Série A2. Tivemos jogos também aí e vale aqui trazer as informações, né? Foram algumas partidas disputadas no dia de hoje e, olha, realmente aí a Portuguesa empatou com o Audax, se complica na briga contra a Degola. Então a Portuguesa numa situação delicadíssima no Campeonato Paulista da Série A2. Realmente situação preocupante da Lusa e muitos problemas aí para a equipe realmente da Lusa na sequência aí do Campeonato Paulista da Série A2. Também tivemos Copa Verde, tivemos muitos jogos nesta quarta-feira, né? E a gente traz aqui os destaques aí para que você possa ficar por dentro de todas as informações, de tudo aquilo que rolou aí dentro do esporte, para você ficar sempre muito bem informado. Temos aqui informações, trazer os destaques já da agenda de hoje. Cabo Friense e Boa Vista estarão jogando. Nova Iguaçu contra Botafogo também. Então, são os duelos aí pelo Campeonato Carioca, já na segunda fase. O Mengão ficou com a taça no primeiro turno no Carioca, tá bom? Também temos aí os destaques que nós teremos ainda o Campeonato Paraense, Águia contra Paragominas. O Força e Luz joga contra o América de Natal, início do segundo turno no Campeonato do Rio Grande do Norte. No Sul Mato Grossense, União ABC contra o Novo. Pela Copa do Brasil, tem duelo do Sul, Juventude contra o Avaí. Tem o Vila Nova do Brande jogando contra o Joinville. Tem o Uberlândia recebendo o Coritiba no Parque do Sabiá. O Sampaio Corrêa joga contra o Paraná. Pela Copa do Nordeste, Confiança e 13. Santa Cruz e CRB lideram o grupo A, ABC e Vitória o grupo B, Botafogo da Paraíba e Bahia o grupo C, Sampaio Corrêa e Ceará os líderes do grupo D. No grupo C, ainda na Copa do Nordeste, tem o duelo entre Bahia e Náutico. Pela Libertadores, o Guarani joga no Paraguai contra o Junior Barranquilla da Colômbia. Pela Liga Europa, os jogos: Lokomotiv Moscou contra o Nice, jogo interessante. O Atlético de Madrid contra o Copenhague, o Dinamo Kiev contra o AEK Atenas, o Zenit contra o Celtic, o RB Leipzig contra o Napoli, talvez o jogo mais interessante dessa fase. O Vídea Real contra o Lyon, outro jogo também bacana de se ver. O Victoria Pilsen enfrentando o Partizan. Lazio contra a Steaua Bucareste. O Sporting de Portugal recebe o Astana do Cazaquistão. O Atalanta joga contra o Borussia Dortmund. O Atlético Bilbao encara o Spartak Moscou. O Red Bull Salzburg joga contra o Real Sociedad. O Milan vai jogar contra o Ludogorets da Bulgária. O Arsenal venceu na ida por 3-0, recebe o Ostersund. Dizem que para cumprir tabela, mas depois do jogo do Vasco aí é difícil, né, dizer alguma coisa. E o Braga joga contra o Olympique de Marseille. Pela Copa Sul-Americana, o El Nacional joga contra o San José e o Everton encara a equipe do Caracas. São os jogos aí desta quinta-feira para você aí, então, a marcar aí na sua agenda, tá bom? Então nós tivemos o Campeonato Paulista da Série A3. O Desportivo Brasil ganhou do Olímpia 2-0, Matonense 1, Mantiqueira 0. Foram os jogos do Campeonato Paulista da Série A3, que teve ainda Atibaia 2, Portuguesa Santista também 2. Tivemos ainda, vale aqui a informação, né? O Mojimirim jogando contra o Barretos. Barretos venceu por 1-0. Péssima campanha da equipe do Mojimirim, sem sombra de dúvidas, para esquecer, né, este Campeonato Paulista da Série A3. Que teve ainda Rio Preto 2, São Carlos 2, Grêmio Osasco 1, Velo Clube 2, Rio Branco 0, União Barbarense 1. Então aí os destaques do Campeonato Paulista das divisões inferiores. Por falar nisso, lembrar que neste dia 22, portanto no dia de hoje, teremos Piraju contra Santa Cruzense. Santa Cruzense se preparando para o Campeonato Paulista da segunda divisão, que equivale à quarta divisão no futebol paulista, vai fazer esse duelo contra os garotos lá de Piraju.
jogo beneficente, renda para o grupo do câncer, vale a pena você ir ao Gilbertão e acompanhar este duelo aí entre Piraju e Santa Cruzense, uma das maiores rivalidades da região, já foi palco de muitos duelos, tem muita história este clássico e é importante aí para dar esse apoio para os garotos de Piraju e ao mesmo tempo torcer pela equipe da região, a Santa Cruzense, que está no futebol profissional, na 4ª divisão do futebol paulista. Campeonato da A3 teve a vitória do Noroeste, em boa campanha. Venceu Marília por 1-0, São Bernardo e Monte Azul 1-1, Capivarigano 2, Taboão da Serra 0. Foram os jogos aí do Campeonato Paulista da Série A3. Copa Verde, nós tivemos Copa Verde. O Santos do Amapá bateu o Atlético Acreano por 2-1. Real Ariquemes perdeu nos pênaltis para o Sparta. Tempo normal 1-1. Nos pênaltis 4-2 para o Sparta. Jogos da Copa Verde. Então tivemos também Rio Branco 2, São Raimundo 2. Luverdense 3, Corumbaiense 2. Foram os jogos da Copa Verde disputados nesta quarta-feira. Os resultados você acompanhando aqui conosco no chicopiraju.blogsport.com.br. Temos aqui também os destaques e as informações, né, dos outros esportes para caminhar já aqui pro finalmente. Lembrando que estamos tendo os Jogos Olímpicos de Inverno, caminhando já também para o seu final. Termina já neste final de semana as Olimpíadas de Inverno, pela primeira vez uma brasileira chegando à fase final dos Jogos Olímpicos de Inverno. A gente sempre trazendo aqui as informações, né, dos Jogos Olímpicos, que inclusive está vivendo já agora 1h01 da madrugada. Nós estamos tendo aí mais um dia intenso dos Jogos Olímpicos de Inverno, com Big Air, com quedas, muitas fraturas, o esqui estilo livre realmente aí trazendo muitas novidades e cenas incríveis. Lembrando que o quadro de medalhas dos Jogos de Inverno continua com a Noruega ainda em primeiro, com 13 medalhas de ouro, 11 de prata e 9 de bronze, Alemanha em segundo, Canadá em terceiro, os Estados Unidos na 4ª colocação. Até o momento nós temos aí um total de 28 países conquistando pelo menos uma medalha nos Jogos Olímpicos de Inverno. Isso contando, claro, com os atletas olímpicos da Rússia, que quando sobem ao pódio não podem ouvir, né? Não têm o prazer de escutar o hino do seu país por causa dos escândalos de doping. Hoje tem uma super rodada da NBA, o Charlotte contra o Brooklyn Nets, o Orlando Magic contra o New York Knicks, Chicago Bulls contra o Philadelphia 76ers, o Cleveland Cavaliers contra o Washington Wizards. São os jogos desta quinta-feira do basquete, melhor basquete do mundo. Que jogaço foi aquele do All-Star. A gente trouxe as informações também dentro aqui do nosso boletim, dentro aqui do chicopiraju.blogsport.com.br. No vôlei, temos aqui os destaques que a quarta-feira teve Superliga, vitória do SESI sobre o Vôlei Renata 3-0, o Maringá bateu Canoas 3-1, o Corinthians perdeu para o Caramuru Castro 3-1, jogando em seus domínios, hein? O Funvic bateu Montes Claros 3-0, o Sala Cruzeiro venceu Minas 3-2, o duelo, o derby de Minas, melhor para a equipe do Cruzeiro, e o Sesc ganhou do JF Vôlei pelo placar também de 3-2. Superliga masculina de vôlei, a equipe do Cruzeiro lidera com o Sesc em segundo. Funvic, SESI, Minas, Corinthians, Guarulho, Vôlei Renata e Canoas completam os 8 primeiros que estariam classificados caso a competição terminasse aí no dia de hoje. Nós vamos encerrando, agradecendo você que acessa, que dá o prazer aí da sua audiência e acessa o nosso blog todos os dias. Continue acessando, continue curtindo, continue compartilhando as informações de chicopiraju.blogsport.com.br. Aqui a gente fala de todos os esportes, né? Aqui tem basquete, tem vôlei, tem futsal, tem as informações do esporte do Sudoeste Paulista, Piraju, Timburi, Taquarituba, Sarutaiá, tem as informações do Sudoeste Paranaense, Francisco Beltrão, Marmeleiro, Renascença, todos os destaques aí, tudo aquilo que a gente consegue filtrar, trazer de informação importante, a gente vai trazer, né, para você que gosta de todos os esportes. Continua repercutindo o caso aí do Cueva ter perdido pênaltis, ele diz que não vai
esconder a cara e vai assumir que a culpa pela derrota é dele. O São Paulo poderia ter pelo menos empatado, né, neste duelo aí, a decepção de Itu. Decepção não tem o torcedor gremista, e este vai comemorar e comemorar muito ainda, sem sombra de dúvidas, porque é merecido. Marcelo Groi fez uma defesaça e a equipe do Grêmio mereceu vencer. Futebol não é merecimento, né? Poderia ter perdido nos pênaltis, mas em virtude daquilo que fez nas duas partidas, mesmo tendo jogado boa parte das duas partidas com um jogador a mais, o Grêmio mereceu a vitória. Parabéns ao torcedor gremista que comemora mais esse título, o título da Recopa. E o Arthur, que está indo embora, foi lá pegar a medalha dele também. Não jogou, mas foi lá pegar a medalha, que teve inclusive o acompanhamento da toda a comissão técnica da seleção brasileira. Lembrando que futebol internacional, notícia interessante, De Gea pode estar indo embora, pode estar se despedindo. Fez grandes intervenções no jogo entre Manchester United e Sevilha e pode estar se encaminhando sua transferência para a equipe do Barcelona. Pode ser o novo goleiro do Barça. No tênis, o Bruno Soares estreia com boa vitória sobre os brasileiros no Rio Open e a gente encerra por aqui. Continue acessando chicopirazu.blogspot.com.br. A todos uma ótima quinta-feira com muito esporte. A gente volta aí qualquer hora com muito mais. Tá legal?